Olá, tudo bem com você? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero dividir com você algo que recentemente eu aprendi num culto na minha igreja, que está tendo uma série de mensagens em comemoração à Reforma Protestante. Isso mesmo, nesse mês de outubro que eu estou gravando esse vídeo, nós comemoramos a Reforma Protestante. E o que significa isso? Talvez já faz muito tempo que você aprendeu na escola, né, nas aulas de história sobre isso, como foi o meu caso, às vezes a gente nem lembra mais. E é algo muito interessante porque está totalmente, tem totalmente a ver com a nossa fé cristã. Inclusive, essa série de mensagens que está tendo na minha igreja, o título é Fundamentos da Fé Cristã. Porque muitas vezes a gente está assim há tantos anos na caminhada cristã, mas a gente não compreende, a gente não estuda os fundamentos da nossa fé. E a Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI, iniciado por Martinho Lutero, esse grande homem de Deus, que começou a questionar muitas coisas que estavam sendo praticadas na Igreja Católica. E ele começou lendo a Bíblia, voltando à essência, foi criado esse solas. Em latim, sola significa somente, ou seja, a gente voltando para a essência, voltando para as escrituras, a gente pode perceber que os princípios, os fundamentos da nossa fé cristã são 5 solas. O primeiro sola, somente a fé. Segundo sola, somente a escritura, somente a Bíblia. O terceiro sola, somente a graça. O quarto, somente Cristo. E o quinto, somente a Deus glória. Somente darmos glória a Deus. E nesse vídeo eu quero dividir com você um pouco uma reflexão sobre o terceiro solo, que é somente a graça. Por que eu achei importante dividir com você? Uma que foi a mensagem que eu escutei no domingo, tá fresquinha na minha cabeça e achei muito interessante. Eu anotei aqui um resuminho para passar para vocês. E outra que eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa em graça, esse termo tá tão distorcido na nossa sociedade. A gente pode ir para 2 extremos quando a gente pensa em graça. A gente pode pensar assim, na graça barata, que é a gente se dizer cristão, né? Se dizer amar a Deus, amar Jesus e viver a vida como se Deus não existisse, não ter seriedade, né, nos princípios, nas práticas cristãs. Essa é uma distorção. E a outra distorção é o extremo oposto. É a gente compreender teoricamente, racionalmente o que é a graça. Mas a gente procurar de forma legalista e religiosa fazer as coisas, né? A graça não alcançar o nosso coração. E isso nos leva a uma ortodoxia sem amor, né? Que é um motivo de orgulho e soberba muitas vezes na nossa vida. E o que é a graça? Quando a gente pensa assim, uma coisa de graça, né? Algo não pagamos, a graça é imerecida, a graça é algo tão amplo. Só que a graça se resume na pessoa de Jesus. A graça se manifestou entre os homens. Quando Jesus viveu nesse mundo, em vários trechos da Bíblia, foi o que me chamou a atenção na pregação que eu escutei, porque em vários trechos eu não tinha parado para pensar nisso. Em vários trechos da Bíblia, relatos, né, do que aconteceu quando Jesus esteve nesse mundo, pessoas que ele curou, momentos, né, de milagres. A graça se manifestou, a pessoa de Jesus se manifestou de forma diferente. E aqui eu anotei para nós refletirmos alguns momentos que estão descritos na Bíblia em que a gente pode pensar a graça de forma diferente.
a graça se manifestou em alegria. Quando a gente pensa naquele milagre do casamento em Caná da Galileia, em que faltou vinho, e vinho na Bíblia é um sinônimo de alegria, faltou alegria. E quantas vezes na nossa vida falta alegria? Ou quantas vezes, quem sabe, você está vivendo um casamento sem alegria, relacionamento sem alegria, relações, né? Enfim, relações familiares, uma vida sem alegria. Ou seja, alegria na sua própria vida com você mesmo. A graça, a pessoa de Jesus se manifestou naquele milagre, na alegria. E isso também é para nós hoje. A graça se manifestou naquele episódio também em que Jesus encontra aquele religioso cheio de dúvidas e a graça esteve ali conversando, orientando, amando aquele homem, aquele religioso. E quantos de nós muitas vezes estamos cheios de dúvidas, cheios de incredulidades? Então a gente tem que pensar isso, a graça, a pessoa de Jesus se manifesta nesses momentos na nossa vida, no momento de dúvida, no momento de incerteza, no momento de questionamento, no momento até de incredulidade. A graça se manifesta também nesses momentos. A graça, a pessoa de Jesus se manifestou naquele episódio em que Jesus esteve com aquela pecadora, aquela mulher que já tinha passado por 5 casamentos, aquela mulher adúltera, aquela mulher que vivia à margem da sociedade, que era um escândalo naquela época. Nos dias de hoje já seria, imagina naquela época. Então a graça se manifesta perdoadora, se manifesta misericordiosa, se manifesta como a pessoa de Jesus dando novas esperanças, novo rumo para uma vida. A graça se manifestou também naquele episódio que está descrito na Bíblia, daquele homem que encontrou com Jesus, aquele paralítico que havia 38 anos estava esperando por uma cura. E quem sabe muitos de nós estamos há anos esperando um milagre, esperando uma cura, uma restauração, seja na nossa saúde, seja na nossa saúde emocional, seja nos nossos relacionamentos, na nossa família. Jesus se manifestou para aquele homem para nos lembrar também que a graça de Cristo se manifesta nas nossas vidas. Por mais que demore, a graça está ali, nos dando encorajamento, nos dando esperança e nos mostrando, né, que os milagres são possíveis, independente do tempo da espera. A graça de Jesus se manifestou na escassez, naquele episódio em que Jesus estava com uma multidão e eram ovelhas sem pastor. E foi multiplicado o pão e o peixe. Então a graça de Cristo se manifesta nos momentos de insegurança, de incerteza, de escassez na nossa vida, em que olhamos o futuro sem perspectiva. A graça de Cristo se manifesta nesses momentos na nossa vida também. E a graça de Jesus também se manifestou na ressurreição de Lázaro, para nos lembrar que a vida não termina aqui. Lázaro foi ressuscitado por Jesus naquele tempo, mas ele também passou pela morte. Então aquele episódio bíblico nos lembra, é um exemplo, um símbolo para nós de que nós vamos passar por isso. Nós vamos, em Jesus, a morte ela não tem o seu efeito, né? Jesus venceu a morte, a nossa vida não termina aqui. Então Jesus, a graça de Cristo, se manifestou na ressurreição para nos lembrar que existe esperança apesar da morte, além da morte. Eu vou ler um trecho na palavra de Deus que está em Tito, no capítulo 2, versículo 14, vou deixar na descrição desse vídeo, diz assim, ó: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Que trecho poderoso!
A graça, Jesus Cristo, se entregou por nós. Então é algo que não merecemos, não existe nada que a gente faça para merecer o sacrifício de Jesus. Ele já se entregou por nós. Qual a finalidade? A fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. E que privilégio sermos chamados o povo de Deus, né? O povo de Jesus, dedicado a práticas de boas obras, e não pelo nosso mérito, é pela graça também que nos capacita a avançar. E no nosso dia a dia, o que a gente pode aplicar, pensar sobre a graça? Muitas vezes a gente anda com culpa, né? Dos nossos erros passados ou erros presentes. A graça se manifesta perdoadora. Sentimentos de rejeição, quantos de nós fomos rejeitados? Às vezes até mesmo você que me escuta, quem sabe possa ter sido rejeitado pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe. A graça de Cristo se manifesta aí também, nos amando e nos acolhendo. A graça de Cristo se manifesta nas nossas dificuldades do dia a dia, como eu falei, nos relacionamentos, quem sabe um casamento destruído em que você olha e não vê esperança. A graça de Cristo se manifesta aí também. Nas dificuldades, né, financeiras, nas inseguranças quanto ao futuro. E essas questões, se elas não forem olhadas na ótica da graça, torna a vida pesada, torna a vida difícil. E de forma prática, o que a gente deve fazer? A gente deve derramar o nosso coração diante de Jesus, né, aos pés de Cristo, fechar a porta do nosso quarto, levar todas as nossas inquietações, as nossas inseguranças, as nossas tristezas aos pés de Jesus, lembrar que Ele é a graça da nossa vida. Ou quando a gente se sente incapaz de determinada situação, né, em frente a algum desafio, a gente se sente incapaz, a gente se sente inseguro, vulnerável, a gente pode se colocar aos pés da graça, que é a pessoa de Jesus. Então, nesse vídeo eu compartilhei um pouco do que foi o culto de domingo passado na minha igreja. Eu te encorajo, se você não frequenta ainda alguma igreja, a ter o hábito de frequentar. Existem vários lugares, quem sabe você é uma pessoa machucada, você é uma pessoa que já está descrente, assim, né, com instituição religiosa, com igreja, mas existem muitos lugares. Ore a Deus e peça para Deus lhe mandar num lugar, lhe enviar um lugar que seja um lugar em que somente estude a Escritura, somente dê honras e glórias a Jesus, que somente dê glórias a Deus, né? Enfim, um lugar em que procure viver a essência dos fundamentos da fé cristã, a essência do cristianismo. Existe esse lugar. Não fale que tudo que a igreja é errada, que os líderes... Não, existe igreja boa, existe igreja e servos de Deus, pessoas, né, que estão buscando viver um cristianismo sério. Então eu te encorajo, assim como eu fui tão edificada com essa mensagem que eu quis dividir para vocês, teve insights tão ricos assim que eu aprendi nessa pregação desse culto. Eu quero te encorajar a buscar um lugar para a gente crescer em conhecimento da palavra de Deus, para a gente ter uma fé madura, para a gente voltar à essência, para um edificar o outro. Eu sei que existem muitas pregações, muitas reflexões, né, no YouTube, muitas pessoas que falam sobre Deus no YouTube, e é maravilhoso a gente poder sempre estar ali alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Mas é muito importante a gente congregar numa igreja. A palavra mesmo diz isso, né? Não deixem de se reunir como igreja. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Tantas coisas, tantas profecias bíblicas já se cumprindo para a volta de Jesus. E aqui não é uma palavra alarmista, mas é uma palavra da gente, no intuito da gente
vigiar, né? E da gente fazer tudo que é ferramenta, ainda mais algo que já diz na Bíblia pra gente fazer, que é buscar ir para a igreja, que é buscar congregar. E existe igreja séria, existe um povo de Deus, né? Um povo de Deus que está buscando praticar os fundamentos da fé cristã. Então fica esse recado, fica esse incentivo agora nesse final desse vídeo para você se animar a buscar um lugar, buscar crescer no conhecimento da Bíblia, no conhecimento de Deus para sua vida. Se você gostou desse conteúdo e não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, caminhar aqui conosco, fazermos reflexões bíblicas, crescermos na fé e também a curtir esse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar também para mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.